Então, pessoal, a pedido dos estimados fãs, eu finalmente estou fazendo aqui um vídeo acerca do atual e recente conflito entre Irã e Estados Unidos, mais precisamente Israel. Em primeiro lugar, eu acho que é de conhecimento de todos a atual crise econômica dos Estados Unidos, uma novidade nos últimos anos, que é uma possível fraqueza militar não só na região do Oriente Médio, que por motivos políticos eu prefiro chamar de Península Arábica, mas de toda a sua dominação mundial, inclusive econômica. E também o pouco que a gente sabe até então dos escândalos do caso Einstein, enfim, que tem sim uma relevância, sendo um gatilho pelo qual o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, trabalha para apagar essa contradição interna do governo dele, esse escândalo interno, com guerras externas. Ele buscou isso atacando a Venezuela, buscou também atacando o Irã, e num prazo não muito definido, mas não muito longo, ele também vai buscar atacar Cuba, que na minha opinião é o adversário mais fraco, não o menos valente, mas o menos capacitado militarmente para se confrontar nesse momento com os Estados Unidos, principalmente por causa de anos e anos do criminoso embargo econômico que a ilha cubana sofre dos próprios estadunidenses. Então, para isso eu quero focar em 3 pontos essenciais na história iraniana, sem querer ser superficial, mas sem me alongar muito na história iraniana. O primeiro deles é o Império Persa. Os iranianos, eles não são árabes. A mídia internacional, ela sequer consegue explicar isso direito, pelo menos do ponto de vista para o seu público. Fundado por Ciro II, o Ciro Grande, o Império Persa foi um dos maiores impérios da história da antiguidade e é considerado uma das primeiras grandes nações da história humana. E o Irã herda, politicamente e geograficamente, todo esse império antigo que depois vai se tornar a República Islâmica do Irã. O segundo é a importância política e a participação que o Irã teve indiretamente na Revolução Russa. Opa, como assim? Isso mesmo, mais precisamente na Guerra Civil Russa. Segundo o historiador Stephen Kotkin, que analisa a tomada do poder pelos bolcheviques em 1917, nesse momento o Irã ainda era um protetorado britânico, inglês. E após a tomada da capital do Azerbaijão pelos comunistas, o novo Exército Vermelho, o recém-criado Exército Vermelho, invade o Irã, que viu naquele momento como uma invasão anti-imperialista, porque rejeitava internamente o domínio inglês sobre seus territórios. Então, na frente asiática desse conflito russo e europeu, ainda com muitos resquícios da Primeira Guerra Mundial, os bolcheviques iranianos, que eram muito diminutos e sem o mesmo conhecimento prático dos seus irmãos russos, eles vão deixar o poder escapar de suas mãos. Mas a sombra da coalizão de Kuchek, com curdos anti-imperialistas, persas comunistas e até mesmo anarquistas, vai marcar incrivelmente a história desse momento do Império Persa. E o terceiro momento, que obviamente é a Revolução de 1979, que muitos conhecem pelo menos por imagens por aí. É importante a gente entender que antes de 79, muitos anos antes, em 1951, Mohammad Mossadegh, ele vai se tornar o primeiro-ministro com amplo apoio popular, só que ele vai cometer um erro execrável do ponto de vista da geopolítica dos Estados Unidos, do imperialismo, tanto britânico quanto estadunidense. Ele vai nacionalizar o petróleo. E a partir disso, alguns anos depois, ele é deposto por um golpe organizado pela CIA, a inteligência dos Estados Unidos, que vai empurrar sobre o povo iraniano uma ditadura muito cruel que vai durar décadas, com torturas, com polícia secreta, a famosa SAVAK, que não é muito citada pela mídia internacional, e que só vai terminar aí então com a Revolução Islâmica de 1979. Nessa revolução foi deposto o rei, que era um ditador, o Reza Pahlavi, que o atual filho tem o mesmo nome, então não confunda. Eu até cheguei a ver, assim de forma muito curiosa, alguns sociais-democratas e até mesmo pessoas que se dizem de esquerda, que se reivindicam de esquerda, participando de manifestações pró-Reza Pahlavi, com a bandeirinha iraniana lá com o leão, que é diferente da muçulmana, símbolo da monarquia,
que no momento de maior crise, de maior conflito ali com as manifestações que aconteceram no início do ano, o WhatsApp até trocou a bandeira iraniana com o símbolo xiita pelo símbolo monárquico, né? Foi a primeira vez na vida que eu vi a mudança de um regime antes pelo WhatsApp do que o regime cair de verdade, né? E aí o regime no final das contas acabou nem mudando de verdade. Enfim, a Revolução de 1979 ela captura as maiores vontades da parte ativa da classe trabalhadora iraniana. Foi uma revolução conservadora em muitos aspectos, radical em muitos outros, como a soberania nacional. Até hoje o Irã sofre com sanções absurdas, eles têm até mesmo uma Coca-Cola própria. E os comunistas, inclusive os trotskistas iranianos, eles vão ser meio que ilibados, eles vão ser meio que expulsos, escanteados de todo esse processo de 1979, e eles não vão conseguir lidar com esse bloqueio que por parte dos revolucionários iranianos, dos ayatollahs, foi um ponto de acesso à classe trabalhadora iraniana, que era a questão da religião. Então assim, sobre o conflito prático em si, a pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: tá, mas a gente deve apoiar o Irã nesse conflito, nesse momento? A resposta contundente é que sim, obviamente sim. Porque numa guerra, apesar de toda a violência existente, de todas as mortes civis e de todo o sofrimento para a classe trabalhadora, e obviamente de todo o desgaste humanitário que isso causa, a gente tem que entender que se alguém nela tem o bastão moral, a gente precisa entender esse bastão moral. Isso é, a razão sobretudo política. Mas aí geralmente aparece o argumento, que é muito óbvio, mas é utilizado de forma muito oportunista, que é a questão do direito das mulheres, né, da perseguição do governo iraniano há décadas aos seus legítimos opositores, e tudo isso é muito importante da gente entender. E também de expor as contradições desse regime, de evidenciá-las. Mas em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa, não só o que eu já comentei anteriormente, do papel dos próprios Estados Unidos nessa repressão interna, mas que o nosso olhar ele não pode ser contaminado pelo já olhar contaminado da mídia internacional. Não há mocinhos e heróis nesse conflito. Não é como um filme dos Vingadores, onde tu sabe exatamente quem tá com a razão, tu sabe exatamente quem é bonzinho e quem não é. E mesmo nesses filmes, né, hollywoodianos, da Marvel, dos Vingadores, enfim, muitas vezes o próprio herói ele tem contradições, o próprio vilão ele faz boas ações em determinado momento. Então a gente não pode cair nessa dicotomia difusa e esquecer que todo processo político tem obviamente contradições fortes. É uma analogia um pouco pobre para entender esse conflito, mas ela abarca essa questão da situação moral que eu acho bastante importante. E por falar em cinema, assistam o filme Foi Apenas um Acidente, de Jafar Panahi, que é considerado o filme do ano por muitos críticos de cinema. Ele mesmo se recusou a ir ao Oscar, porque o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e ele disse que com a chegada da guerra do Irã, qualquer premiação, qualquer atividade premiativa não tinha o seu sentido, ou perdia o seu sentido, né? O que foi uma fala muito interessante do Jafar, porque ele é um dos cineastas mais perseguidos e mal vistos pelo próprio regime atual do Irã. Mas afinal, qual é o destino das mulheres iranianas sobre um possível julgo dos Estados Unidos e Israel? É aquele que o Trump publicou há muitos meses atrás, junto com o Netanyahu e, se não me engano, o Elon Musk, de uma Gaza sem palestinos, com prostíbulos a céu aberto e sabe-se lá mais o que. E aqui eu deixo muito claro que eu sou a favor da prostituição, eu sou a favor inclusive da legalização, eu sou a favor da sindicalização de prostitutas, enquanto reconhecimento de um trabalho, como qualquer outro. Mas o problema aqui não é o trabalho em si, mas quando existe um planejamento de transformar cidades com mulheres, com empregos formais, com um outro tipo de visão de mundo, com um estilo de vida diferente, em prostitutas, servas de cidadãos estadunidenses, por exemplo, e de bilionários, né? Então existe essa diferenciação bastante importante. Isso fica muito claro com os comentários de Twitter dos apoiadores de Trump, geralmente de que agora as iranianas iam poder abrir seus OnlyFans ou mostrar seus corpos para eles. Isso é uma evidência não só da ausência de um projeto político, dessa chamada liberdade que os Estados Unidos busca trazer,
mas também de um projeto político. E pior, um processo de submissão nacional, de gênero e etc. Só para vocês terem uma noção, os dados eles nunca apresentam um panorama real e inteiro da realidade. Mas a estimativa é de que em 2025, de acordo com a Stop Feminicide Iran, que é uma agência de direitos humanitários sediada em Nova York, 150 mulheres iranianas foram vítimas de feminicídio no ano passado, 2025. O feminicídio é basicamente legal no Irã por causa do direito à honra do homem, então ele supostamente está apto a matar, por causa da sua honra. Mas eu trago um outro dado que no Rio Grande do Sul, que é um dos estados com os melhores índices econômicos e sociais do Brasil, no ano de 2025 nós tivemos cerca de 80 feminicídios numa região que tem uma população pelo menos 9 ou 10 vezes menor que a do Irã. Então, se a gente fosse analisar somente pelos dados, eu poderia fazer uma polêmica afirmação aqui de que ser mulher no Irã é melhor ou menos perigoso do que ser mulher no Brasil. Isso evidentemente não faria a gente apoiar uma invasão dos Estados Unidos no Brasil, né? Quer dizer, alguns aí até apoiariam, mas isso é uma outra e infeliz discussão. E só para não deixar passar, existem 240 mil mulheres engenheiras cadastradas no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia no Brasil, um setor basicamente masculino pela dificuldade de acesso e também de bons salários. Mas já no Irã, pois é, o número não é preciso, mas ao menos informação nessa área é maior que no Brasil, ainda que o seu acesso ao mercado de trabalho seja bem mais escasso que o daqui. E uma das coisas mais curiosas nas discussões brasileiras acerca da questão é que o Irã tem sido acusado de comunista ou de ser apoiado pela esquerda. Quando lá atrás eu falava da Revolução de 1979, é preciso que a gente entenda que existia um partido trotskista chamado HKS, que era o Partido dos Trabalhadores Socialistas, na tradução em persa, que foi fundado por estudantes iranianos no exterior, que tiveram que emigrar, principalmente na cidade de Londres, e espalhados pelos Estados Unidos, que retornam ao Irã durante a Revolução. Esse partido ele buscava organizar os trabalhadores numa espécie de soviet iraniano, que seriam as chorás, conselhos operários de trabalhadores iranianos, como órgãos de duplo poder iguaizinhos àqueles que a gente teve na Revolução Russa. E depois da subida ao poder do regime dos ayatolás, eles vão ser perseguidos, expulsos de novo e toda aquela questão. Então o próprio regime atual iraniano ele é muito conservador e muito anticomunista. Foi assim durante toda a sua história. O mais famoso de todos esses trotskistas era o Babak Zahani, que até teve uma certa projeção internacional durante as revoltas de 79, mas obviamente não conseguiu se propor como líder e nem organizar tudo o que ele gostaria de ter organizado. Um dia ainda faço um vídeo especificamente sobre esse caso. Outra questão que eu poderia levantar é sobre a questão dos curdos, a maior etnia no Irã depois dos persas e azerbaijanos, que sofre uma opressão nacional ali bem intensa. Enfim, essas diferenciações históricas elas são muito importantes para a gente começar a falar de verdade do conflito, para que a gente entenda que o apoio ao Irã ele não é irrestrito, ele não é um apoio nem no sentido de gostar do seu regime, nem no sentido de tentar mantê-lo, mas por pior que ele seja, a gente tem a noção, como a gente tem visto em Gaza, como a gente tem visto em Rafah, como a gente tem visto na Síria, que o outro lado é muito pior e não tem nada a oferecer àquela população ali a não ser destruição, miséria, exploração. E o pior, no caso iraniano já foi provado isso nos anos 50, como eu já falei aqui anteriormente. Essa guerra, curiosamente, ela enfraqueceu ainda mais o governo Trump e talvez o que ele realmente não esperasse é que fortaleceu internamente o governo xiita, porque agora ele tem um inimigo preciso, exterior, muito claro, muito aparente, e que mostra que na prática ele, o governo xiita, é o único capaz, e de fato o é, não é os comunistas, não são os anarquistas, é ele capaz de organizar a resistência contra qualquer tipo de invasão e destruição desse regime. Então é a organização dos xiitas e o conselho dos guardiões, dos ayatolás, que infelizmente consegue organizar essa resistência. A gente sabe que apesar de todas as fraquezas e contradições internas dos Estados Unidos, não é fácil resistir contra o mesmo. Ainda que os Estados Unidos até aqui estavam acostumados em conluio com Israel
a atacar adversários muito fracos do ponto de vista da organização militar, como os palestinos, que nem podem ter um exército próprio, dependendo de forças difusas como o Hamas, ou como no próprio Líbano, que tem o Hezbollah. E está se brincando por aí que os estadunidenses impuseram 40 anos de sanções aos iranianos, que sobreviveram, mas o mundo não está aguentando 10 dias de bloqueio do Estreito de Hormuz, ou seja, as sanções iranianas, né? O que é uma coisa relativamente engraçada. Eu não vejo que esse conflito ele possa levar a uma terceira guerra mundial, que tem sido uma coisa muito comentada, mas ele é um ensaio, e evidentemente ele é um ensaio, principalmente do ponto de vista geográfico e armamentista. Por exemplo, os drones Shahed 136, produzidos pelo Irã, que são conhecidos como drones suicidas, muito toscos assim do ponto de vista tecnológico, eles são muito efetivos, rápidos de se produzir e baratos de se fabricar. E claro, ele não é tripulado. A questão é que os Estados Unidos possuem um armamento muito complexo, demorado de se produzir e que está se mostrando bastante inefetivo do ponto de vista do conflito direto. Outra coisa que eu gostaria de destacar é a forma como a mídia tem se silenciado sobre a resposta iraniana no conflito. Todos nós que acompanhamos um pouco de política, ou alguém que acompanha aqui o canal, deve ter visto, deve ter acompanhado as críticas que se faz na mídia internacional de não mostrar, de nunca ter mostrado, principalmente nos 2 últimos anos, ou até mesmo nos últimos 30, 40, 50 anos, dos assassinatos que acontecem de civis palestinos, de cidadãos palestinos, bombardeios, a destruição total de Gaza, os vídeos filmados pelos próprios palestinos. Aqui nós temos uma coisa curiosamente contrária, oposta, porque não tá se deixando de mostrar a fraqueza iraniana, está deixando de se mostrar a força iraniana. Diversas vezes eu estava lá pelo Twitter, pelo Instagram, por outras redes sociais, e eu via ataques que pela primeira vez perfuravam o domo de ferro israelense, e na mídia isso não aparecia. Da mesma forma, as poucas vezes em que Israel conseguiu machucar a defesa aérea, naval, ou os Estados Unidos conseguiram machucar a defesa militar iraniana, isso era assim noticiado. Então uma das coisas que me chocou, me surpreendeu bastante, foi a forma como a mídia brasileira ou internacional deixava de noticiar os ganhos militares iranianos. Isso foi uma coisa assim bem chocante e precisa ser vista com cuidado, porque se não mostrou, se não se importou com a vitimização dos palestinos, também não se importa com a quebra de narrativa de que Israel é invencível, de que os Estados Unidos são invencíveis. Bom, eu finalizo argumentando que o objetivo do Netanyahu não é libertar a classe trabalhadora, o povo iraniano, nem a classe trabalhadora, nem o povo de nenhum outro regime teocrático ou reacionário, inclusive porque Israel também é isso, também é teocrático, também é reacionário, e é muito pior do que isso, porque compartilha do caráter teocrático com a República Islâmica, e é um caráter reforçado por sucessivos governos, não só o do Netanyahu, mas a sua verdadeira intenção é garantir que o Irã deixe de ser um Estado soberano, como tem sido desde 1979, e que volte a ser, assim como Israel é agora, um fantoche de potências imperialistas, mas não só um fantoche de potências imperialistas, um fantoche do próprio Israel, como o Irã, infelizmente, foi do século XX até 1979. Então, eu termino por aqui dizendo que tem muita coisa ainda em jogo e ainda muita coisa vai acontecer, e é importante que estejamos atentos, tentando entender e entendendo todos os desdobramentos desse conflito.